Pessoal, beleza? Ontem eu coloquei para vocês um artigo de pancreatite que saiu esse ano, né? E eu li e terminei de ler agora e anotei aqui as coisas mais importantes para a gente discutir sobre isso. Lógico, não impede a necessidade de você ler esse artigo, é importante, mas uns pontos importantes que eu achei aqui para fazer esse vídeo eu vou comentar aqui para vocês. Primeira coisa, quem já assistiu a aula minha de pancreatite sabe que eu falo bastante que a dor não é tão marcante em gatos como é em cão. E eles comentam bastante isso na parte de analgesia, que gatos não manifestam tanta dor na pancreatite como o cão e o ser humano. Beleza? Isso é importante. E falando de dor, uma coisa que eles destacaram bastante é a eficácia do Cerenia para dor visceral. E eles, inclusive, recomendam o meroptante para ser utilizado como analgésico visceral nesses pacientes em associação com alguns outros opioides. Tá bom? Então, beleza, você pode usar o Cerenia, excelente analgésico, tá bom? Para essa situação. Segunda coisa, essa eu realmente não sabia, tá? Gatos, eles nauseiam e vomitam com mais intensidade do que cães e seres humanos. Eles sentem menos dor quando comparado ao ser humano e o cão, só que eles vomitam e nauseiam mais do que essas duas outras espécies. Então, o vômito e a náusea são coisas mais marcantes na espécie felina. Essa eu realmente não sabia, tá? Eu aprendi agora. Quarta coisa que a gente tem que falar, deixa eu ir anotando aqui, apagando aqui, porque senão eu vou me perdendo. O ultrassom, no próprio artigo eles citam que o ultrassom é o método diagnóstico mais utilizado ainda hoje para diagnóstico de pancreatite, pelo fato de muitas pessoas ainda não conhecerem os testes específicos, essas lipases pancreáticas específicas. Então a maior parte das pessoas ainda utilizam a ultrassonografia como teste de diagnóstico para pancreatite. Contudo, a sensibilidade varia de 11 a 63%. Isso é baixo, tá bom? E eles comentam no próprio artigo que essa incidência, esses valores são baixos, variam bastante, porque dependem muito da mão do operador. Uma mesma pessoa pode, no mesmo paciente, você pode pegar um ultrassonografista, achar as alterações marcantes e outro ultrassonografista não achar, porque depende muito da experiência, da habilidade de cada um de poder achar e detectar as alterações. Então, pelo fato do ultrassom ser muito mão dependente, depende muito da experiência e habilidade de quem está fazendo, faz essa sensibilidade do ultrassom ser um pouco baixa, tá bom? Quarta coisa que eu tenho que comentar aqui com vocês, que também quem já viu aula de pancreatite minha sabe que a gente marca bastante, bate o martelo bastante em cima disso. Antigamente se achava que o paciente com pancreatite não devia ser alimentado, ele devia fazer um longo período de jejum para descansar o pâncreas. Hoje isso já caiu, a gente já sabe que a gente não pode. Além da gente ter que alimentar esse paciente, a gente tem que alimentar ele o mais precocemente possível. E isso também na medicina humana, eles comentam no artigo. Tá bom, pessoal? Porque o paciente que vai ficando muito tempo se alimentar reduz o fluxo sanguíneo intestinal, diminui a motilidade, atrofia as velocidades, predispõe à translocação bacteriana. Então você tem que alimentar o mais cedo possível para evitar que essas coisas aconteçam. Tá bom? E aí eles utilizam, fazem sondas nasos, sondas esofágicas. Eles comentam os métodos de alimentação que a gente sabe, quem quiser assistir uma live, sondas de alimentação, tá no YouTube, é muito interessante, tá bom? Outra coisa importante é sobre o corticoide, olha que interessante. Por muito tempo se achou que, achava-se que o uso de corticoide era causava predisposição ao paciente a desenvolver pancreatite, né? Então ficava naquela dúvida se o corticoide era utilizado ou não era utilizado na pancreatite, porque tem um efeito anti-inflamatório, beleza, mas chega no problema que predispõe pancreatite, então deve ou não deve utilizar? E eles comentam nesse artigo de um estudo recente, estudos recentes que mostram que em cães e seres humanos se beneficiam com efeito anti-inflamatório dos corticoides na pancreatite aguda, tá bom? Contudo, a gente não tem na medicina felina nenhum estudo que mostra realmente, o corticoide ajuda, mas não atrapalha.
esses estudos que a essência deles é esse, olha, o corticoide ajuda na inflamação, mas não piora o quadro do paciente, o que tem em cão e ser humano. A gente não tem na medicina ferina, então por enquanto a gente ainda tem que ficar com muito pé atrás na hora de usar o corticoide pelo efeito anti-inflamatório dele, tá bom? A gente tem que ficar esperto com isso. E pessoal, o uso de antibióticos, como eu sempre falo, na pancreatite, ele é contraindicado, exceto se você tem uma situação de que você tem uma infecção presente. Ou seja, eu tenho uma pancreatite, mas tem uma causa infecciosa. Acontece muito em gatos, que os gatos têm tríade. E muitas vezes as tríades é causada, grande parte das vezes, tríade é causada por bactérias ascendentes do intestino. Então, nessas situações, nós temos que usar antibióticos. Mas, por exemplo, é uma pancreatite só que aquele paciente tem, e você não tem uma infecção aparente, é contraindicado o uso de antibióticos, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Toda semana eu vou ler um artigo novo e trazer as informações mais importantes aqui para vocês. Esse artigo de pancreatite, esse aqui foi o mais legal, são as informações mais legais que eu achei para trazer para vocês. Algumas novas, algumas que já são batidas, mas que é sempre importante a gente estar sempre comentando. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.